faremos a leitura da palavra de Deus. Salmo 133, verso 1. Tem-se o rei Davi como autor, é um cântico de romagem, Salmo 133. Cantavam esse hino enquanto adoravam a Deus em união. Olha aí a palavra nesta manhã, união. Com o povo esperançoso nas promessas de Deus. Você está esperançoso em receber nesta manhã uma promessa do Senhor? Tem algo de Deus, um projeto, a sua família, um sonho, alguma coisa que você aguarda por parte de Deus como resposta? Amém. Vamos orar a Deus aqui, ler a palavra dele, acreditando que ele vai realizar através da vida desta igreja e desta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Olha aqui. E a vida para sempre. Deus, está lida a tua santa palavra, Pai amado Deus. Queremos que tu tenhas total liberdade, Pai amado Deus, para o teu agir, para o teu fazer, para o teu melhor, na vida de cada um aqui, Deus, de cada família aqui representada nesta manhã, Pai. Nos ensina através da sua ministração, através da sua palavra, Pai, a sermos exatamente aquilo que tu queres, Pai amado Deus. Então retira de nós qualquer achismo, Deus. Retira de nós aqui nesta manhã qualquer dureza do coração, Deus, para com a sua palavra. Porque a sua palavra é a que cura, é a que restaura, é a que liberta, Pai. É o que eu te peço nesta manhã, na vida desta igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Só essa semana eu atendi em torno de um pouco mais do que 20 gabinetes. Acho que 18 lá em Colubandê e 2 aqui. Ou seja, essa igreja aqui dá pouco trabalho. É uma benção. Não que gabinete dê trabalho, mas é a nossa função. Mas uma coisa me assusta, uma coisa me deixa um pouco preocupado. Homens e mulheres de Deus estão perseguindo uma certa distância do Senhor, né? Estão sem perceber, fazendo associações com pessoas, com coisas, com compromissos, que não é aquilo que Deus quer para nós. E aí o que a gente começa a perceber, começa a ver? Problemas, lutas, situações difíceis na vida. Não que haja alguém que não esteja nesse momento, vivendo um momento difícil, mas muitos de nós estamos vivendo consequências de erros, de escolhas, de associações, que não são as devidas pelo Senhor, que não são aquelas que Deus quer para nós. Nós estamos nessa manhã numa igreja que prega a palavra de Deus. E Deus, Ele precisa falar contigo. Deus precisa mostrar a você o que está certo e o que está errado na sua vida, para que você, ao sair daqui, você possa viver melhor. Não que você sairá daqui desta manhã com todos os seus problemas resolvidos, mas pelo menos você sabe o que você vai ter que fazer, como agir, se você vai agir, se você vai fazer, se você vai permitir que o ambiente da tua casa, da tua família, do seu trabalho, possa receber de Deus o seu milagre, eu não sei. Isso só depende de você. Mas você precisa sair daqui ciente disso. Para pensar um pouquinho comigo aqui. Vivemos dias, e você precisa reconhecer isso. Vivemos dias onde somos dominados pelo que? Individualismo. Cada um pensando apenas em si. Obviamente que precisamos realmente pensar nos nossos,
Mas não podemos pensar só em nós. Precisamos pensar como um todo. O marido, quando toma uma decisão, ele precisa olhar para a esposa e saber se ela também é condizente com aquela situação, com aquele desejo do marido. A esposa também, por onde for, por onde caminhar, ela precisa, será que isso aqui agrada ao coração do meu marido? Sem contar que, será que isso agrada ao coração de Deus? Só que vivemos dias onde nos preocupamos somente com o que é nosso. Isso tem alienado pessoas. Isso tem rompido, reincidido relacionamentos. Casamentos estão sendo desfeitos todos os dias. Tem dias que eu não aguento mais, tem dias que eu saio lá do colubandeiro dos gabinetes e falo assim, meu Deus, eu atendi 8 casais, 8 famílias, 6 era relacionamento. Problema no relacionamento. Meu Deus. Ou com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos. Isso está levando muitos a romperem seus vínculos familiares. Isso também tem afetado a igreja de Jesus. Quantos que você vai olhar para o seu lado, ou para o banco da frente ou de trás, vai lembrar de alguém que estava aqui há tão pouco tempo atrás e não estão mais? São muitos rompimentos. Muitos afastamentos. Onde está fulano? Onde está aquele meu amigo, aquela minha amiga? Laços rompidos. Pessoas têm ficado pelo caminho. Famílias têm sido destituídas. Lares têm sido um fervilhão de tristezas, de dores. E às vezes nos perguntamos, será que Deus não está vendo isso? Mas Deus não tem culpa de nada. Isso é um reflexo do nosso individualismo, das nossas decisões, das nossas escolhas somente. Deus quer o melhor para nós, mas será que nós estamos permitindo que Ele assim haja? Aí eu, conversando com o irmão, ele falou assim, pastor, eu não sei se o senhor vai gostar do que eu vou te falar, mas fala, filho. Eu estou lendo um livro de autoajuda do Paulo Coelho. Eu falei, meu Deus, Paulo Coelho? Jesus, você tem a Bíblia, você tem na livraria da igreja centenas de literatura, o que esse homem está falando, que está tocando no teu coração? Ah, ele fala de vitória, ele fala coisa bonita, ele fala, mas gente, o cara está buscando a solução nas coisas erradas, nas coisas do mundo, nas coisas dos feiticeiros. Eu estou falando de um camarada que caminha comigo do ministério de homens há 7 anos. Eu não estou falando de um cara que acabou de chegar e está ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus. Não. É exatamente assim que nós estamos hoje dentro da igreja. Se você for ver na internet, hoje tem uma moda aí de seminários sobre poder, sobre convencimento, sobre liderança, como vender mais, como conquistar mais. Estamos preocupados apenas com esses formatos. A arte de conquistar amigos, como enriquecer sem trabalhar, como vencer sozinho, conquistaram a atenção e o tempo e o dinheiro de muitos, ou seja, pessoas estão adoecendo porque não estão seguindo o que a palavra de Deus determina, estão seguindo o que o povo lá fora está dizendo, e nessa manhã Deus quer te trazer uma revelação, talvez uma correção. Por quê? Porque nós temos aqui uma força, um poder tremendo no nosso meio. Nós temos aqui dezenas de profissionais, excelentes prestadores de serviços, conhecedores de todas as áreas, mas muitas das vezes, ao invés de contar com a ajuda do irmão, com o apoio e abençoá-lo também, nós vamos buscar coisas lá fora.
entre nós, como igreja, o distanciamento tem aumentado também com a internet. Jesus. O camarada chega em casa, ele abre a porta, isso é verdade, é algo que o irmão viveu, acho que eu até já falei, mas eu quero repetir. Abre a porta da casa, estão os filhos na sala brincando, zoando tudo que é normal da criança, nada de normal aí, é isso mesmo. Aí ele olha assim, as crianças não tomaram banho. Aí ele olha assim, passa pela cozinha, as panelas estão vazias, a comida não está feita. Aí ele passa pelo móvel, que o homem faz isso, né? Ele não ajuda em nada, mas ele faz isso. A casa está suja. Meu Deus, cadê a esposa? Cadê a mãe? Está agarrada desde 5 horas da tarde no tal do Facebook. Aonde o cara foi parar? No gabinete do pastor. Eu falei, meu irmão, e aí? E essa praga dessa internet? Eu falei, irmão, a internet não é praga, a internet é bênção. Só que nós não sabemos usar. Nós não nos limitamos a usá-la de forma a abençoar as nossas vidas. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso tem tomado nosso tempo. Um outro camarada lá, bronco, porque homem é bronco, né? Homem é meio ogro, é normal isso. O camarada pega a família, vai para o restaurante, fala, hoje eu vou gastar uma pratinha, eu vou investir na minha esposa. Hoje não tem comida aqui em casa, hoje nós vamos no restaurante. Aí senta ele com as filhas, 2 filhas, a esposa, beleza, sentou. A primeira puxa o celular, o WhatsApp. Aí depois a segunda, e o pior, a esposa também. Aí ele ficou ali sentado, observando durante alguns minutos. Até que ele não aguentou. Ele se exaltou, ele deu um grito. Ele tomou os celulares das mãos das filhas e da esposa. E acabou o jantar. Mas por quê? Porque nós estamos tomados por uma necessidade de estarmos em contato com todos, mas na verdade nós não estamos em contato com aqueles que estão do nosso lado. Isso tem tomado conta da nossa vida, tem nos distanciado. Passamos a nos comunicar virtualmente, mas não mais olho no olho. Tem amigos meus que eu não vejo há meses, amigos, porque eu não tenho mais tempo para estar com eles, e eles também não, mas não é só por causa disso, é também pelas facilidades. Pelo WhatsApp eu mando uma mensagem, pelo Facebook eu mando uma foto. Então nós nos enganamos achando que estamos perto uns dos outros, mas não estamos. A tecnologia, ela nos engana. Às vezes, em casas que têm 2 andares, ou são muito grandes, a família se comunica através de mensagem. Um dia desse eu estava dentro da igreja, o bispo me ligou pelo celular, eu estava dentro da igreja, só estava num cômodo distante. Era só ele dar um grito. Mas isso acontece. Isso acontece dentro de casa, isso acontece no trabalho. Estamos nos associando realmente com quem Deus quer que nos associemos ou não? Obviamente que não. Vamos vigiar, vamos cuidar disso, vamos tentar entender o que nós precisamos ter de unidade e comunhão. A consequência disso tudo é que nós estamos perdendo o sentido da comunhão, estamos perdendo o sentido da fidelidade. Olha, essa palavra para muitos aí fora é coisa de louco. Mas estamos nos afastando, o marido está se afastando da esposa, a esposa está se afastando do marido, os filhos estão se afastando dos pais, os pais não têm mais gerência sobre os seus filhos, por causa da internet, por causa do Facebook. A honestidade está acabando com os relacionamentos, com as sociedades. Associações, contratos, acordos e até casamentos estão sendo desfeitos.
Fui fazer uma pesquisa essa semana para pregar para um grupo de empresários. Nunca na história do Brasil, nunca teve tanta mudança em contratos sociais, em sociedades. Porque as pessoas não se entendem mais. Combinam algo hoje e amanhã estão descumprindo. Vivemos um tempo de falta de ética, falta de palavra, falta de compromisso. Eu lembro de um tio meu que ele não assinava contrato, não. Ele dizia assim: se apertou a minha mão, o contrato está assinado. E ele cumpria no dia e hora. Dava o jeito dele. Mas hoje não vivemos mais assim. Por isso que eu intitulei essa mensagem de associações perigosas. Pessoas estão se casando com a mínima preocupação com os princípios espirituais bíblicos, com aqueles que nos abençoam, com aqueles que são os únicos que permitem que alguém possa, durante toda a sua vida, ser fiel ao seu cônjuge. Pessoas estão se casando. Não, se não der certo, separa. Isso é normal. Não é, queridos. Não é. Precisamos perguntar a Deus: Deus, é ela a minha esposa? É ele o meu marido? É essa aqui que vai ser a mãe dos meus filhos? É esse que vai ser o homem de Deus para a minha vida? O pai dos meus filhos? Precisamos buscar em Deus. E como é que eu recebo essas respostas? Será que ele ou ela estão cumprindo no seu dia a dia a vontade do Senhor? É só você olhar que você vai entender, que Deus vai falar, que Deus vai responder através das escolhas. Eu, quando conheci a minha esposa, ela não era cristã. Não era. Não tinha passado pelas águas, não tinha tomado decisão. E eu tinha vindo de um luto, sofri um acidente, perdi a minha esposa, estava todo machucado fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Começo a ver na Priscila um desejo de voltar a sonhar, voltar a ter uma namorada, né, meio traumatizado. Aí eu entro no gabinete na época do pastor Robson, hoje bispo, e pergunto assim: pastor, eu tô encerrando aqui essa fase do luto. O que o senhor acha? Está na hora, filho. Pois é, pastor, mas eu estou meio preocupado. Preocupado com o quê, filho? Ela não é crente, não conhece o Senhor. Eu já pensei que ele fosse me dar ali uma resposta assim: sai fora disso que é furada. Mas não. Foi tão de Deus que ele chegou para mim e falou assim: filho, comece a observar as atitudes dela. Se ela começar a vir à casa do Senhor, se ela começar a te convidar a ouvir uma palavra, a querer estar aqui, se ela se envolver nos ministérios, se ela procurar o curso de batismo, né? Se ela começar a se envolver e marcar a data do seu batismo, olha aí, é Deus falando, é ela. Mas se não, filho, se ela começar a te convidar para Rovian, que era na época o inferninho lá no Pacheco, se ela começar a te convidar para, acho que era Music Beer ali no Colubandê, acho eu, coisa de uns 10, 15 anos atrás. Se ela começar a querer te levar para esse lugar e tirar da presença de Deus, é porque não é de Deus, é Deus te mostrando. Ou seja, Deus falou comigo, é ela, filho. Mas eu podia me enveredar por caminhos diferentes daqueles no quais Deus estava me mostrando. Ou seja, era eu o responsável por me associar ou não com as pessoas corretas. É claro que quando eu estava viúvo, de luto, várias outras mulheres chegaram até a mim: opa, tem aqui um cara disponível, normal. Mas eu tive que fazer escolhas. Eu escolher uma mulher de Deus para a minha vida. Às vezes recebemos propostas de emprego, estamos desempregados, passamos meses sem emprego, sem salário. Quando vem uma, vem duas ou três. É sempre assim. Aí ficamos daquela assim: o que eu faço? Por onde eu vou? Qual que eu vou trabalhar? O que tem o melhor salário? Ou onde tem o melhor lugar? É onde Deus falar o seu coração. Aonde tenha pessoas de Deus que possam caminhar com você.
aonde você sinta paz, porque Deus ele mostra através desse sentimento, Ele coloca paz no nosso coração e não dúvidas. Mas como muitos têm escolhido de forma diferente, temos visto o que no nosso meio? Muito sofrimento, muita dor, muita decepção, muitas perdas. E o nosso emocional começa a ser dominado por tristeza, por dor, por lamento, por choro. É isso que acontece, mas porque Deus não está agindo na nossa vida, não. É porque nós não estamos sendo direcionados por Deus. As nossas escolhas talvez estejam sendo as incorretas. Mas Deus nessa manhã quer falar com você. Não através do que eu estou dizendo apenas, mas Ele já está falando ao seu coração. Coisas começaram a voltar à sua mente. Deus está falando com você. Sobre talvez alguns relacionamentos. Sobre talvez algumas associações. É por isso que nessa manhã, Deus, nessa reflexão, quer que você aborde o perigo de nos associarmos a pessoas, a negócios, a coisas que nenhuma relação tem, que não mantém relação com a palavra de Deus. Está fora do que diz a palavra? Sai fora. Está fora o que Deus determinou e deixou para a gente aqui nessa Bíblia. Chuta que é laço. Eu citei, mas vou citar novamente como exemplo para nós. Homem de Deus. Deve ter uns 20 anos de igreja. Nessa crise foi mandado embora. É fácil? Não é. Só que no seu passado, antes dele conhecer a Cristo, o que ele era, o que ele fazia? Ele era jogador de cartas, ganhava dinheiro jogando baralho, jogando cartas, apostando na mesa. Ganhava um dia o que muitos ganham um mês, mas ele conheceu a Cristo, ele saiu daquele mundo, e de repente, no meio dessa situação, o que ele faz? Volta a jogar. O inferno chegou à sua casa, à sua família, coisas ruins aconteceram, porque isso envolve muitas pessoas do mal, infelizmente, pessoas que querem receber, que querem invadir a sua casa, e coisas começaram a acontecer, e ele teve que sumir do mapa. Pronto, olha aí o que aconteceu. Se associou a pessoas perigosas, e não está mais no nosso meio, nosso relacionamento foi quebrado, e não sei quando ele vai poder voltar. Associações perigosas. Para não correr esse risco, precisamos nos associar a pessoas certas. Primeiramente, nos associarmos a Deus. E Deus pergunta a você, será que as suas atitudes desses últimos dias têm te levado a uma condição de estar associado a Cristo? É essa mesma a tua situação, a sua realidade, aquilo que você tem feito? Ou há algo ainda que Deus quer mudar e está falando com você nesta manhã? Gente, isso é prioridade. Isso é prioridade. A partir daí, outras coisas acontecerão. A partir daí, o milagre poderá chegar à sua casa, porque o ambiente, ele está preparado para isso. Deus quer agir na sua casa, Deus quer entregar o seu milagre, Deus quer te dar uma nova proposta de emprego. Deus quer te rentabilizar ainda mais, com certeza. Ele quer o melhor para você, sim. Eu não estou pregando aqui a teoria da prosperidade, não. A teologia da prosperidade, não. Eu estou pregando a palavra de Deus, porque ela determina que Ele tem o melhor para nós. Mas como é que está o ambiente da tua casa? Como é que está a tua vida com a tua esposa? Como é que está a tua vida com o seu marido? Como é que está a tua vida com seus filhos? E você tem respeitado seus pais? Precisamos priorizar isto.
Logo após a criação do homem, Deus percebeu que o homem não conseguiria viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Está em Gênesis 2:18. Essa semana vimos aqui um exemplo. A Ana, Lúcia, secretária, recomeçando um novo tempo, um renovo, uma nova história na sua vida, porque a palavra de Deus diz que não é bom que estejamos só. E ela escolheu o que? Um homem de Deus, um presbítero, um trabalhador da casa do Senhor, um homem sério e que vai ajudá-la a viver e a caminhar com Cristo daqui até a sua eternidade. Mas imagine só, eu quero usar ela como exemplo, se ela escolhesse um camarada mundano, com práticas inadequadas, um cara que enterrasse o pote, bebesse todas, um cara que só se envolvesse com paradas erradas, qual seria o destino dela? O fim, a tristeza, o luto, a dor, o sofrimento. Mas escolheu um homem de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto jovens escolhendo pessoas erradas. E depois não adianta chorar. O pai está avisando, a mãe está avisando, o tio está alertando, as coisas estão acontecendo e Deus está mostrando, Deus está revelando, mas continua lá, insistindo na pessoa errada. Eu não estou dizendo que ser crente é o correto. Tem alguns aqui lá fora que são mais corretos do que muitos crentes. Mas precisa ser um homem e uma mulher apaixonado por Deus, pela sua palavra, pelas regras que Ele nos deixou, não para nos escravizar, mas para nos proteger de dor, de luto, de sofrimento. Mas estamos fazendo exatamente ao contrário. Meu Deus. A solidão nunca foi apreciada por Deus, o próprio Deus nunca trabalhou sozinho, Ele sempre agiu com o Filho e o Espírito Santo. Esse princípio norteia toda a Bíblia. Não caminhe sozinho. Não tente vencer esse pecado sozinho. Se há uma fraqueza da carne na sua vida, procure alguém especializado para te ajudar. Procure um diácono, procure um líder, procure um homem maduro, procure o pastor, mas procure alguém. Os maiores problemas que o povo de Deus enfrentou ocorreram quando tentaram caminhar sozinho. Em toda a história da Bíblia, nos prova isso. Será que você tem caminhado com alguém? Será que você já escolheu alguém maduro para te ajudar? Será que a tua vida tem sido exatamente assim? Caminhar com pessoas, com homens e mulheres de Deus que possam te abençoar, que possam te dar um norte? Um dia desses um jovem me procurou, 14 anos de idade, vivendo uma luta na área sexual. Meu Deus. Aí eu falei, traz a sua namorada aqui para a gente bater o papo. Eu estou achando que ela é mais velha do que ele, pelo papo que ele me falou, pela forma que ele relacionou as situações. Meu Deus, a menina tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Aí eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar. Uma menina de 12, um rapaz de 14, falando sobre situações sexuais. Eu falei, peraí, está tudo errado. Está tudo errado. Eu quero falar com os pais de vocês. Eu quero falar com os pais de vocês, porque eu não tenho condições de entrar numa conversa dessa com vocês. Aí eu fui entender. Por que eles estavam naquela situação? Por causa da ausência dos pais. Para os pais aquilo era normal. Aí eu já não consegui. Falei, meu Deus, me dá paciência. Me dá sabedoria, Jesus. Pai, mãe, seus filhos precisam de vocês. Precisam da sua proximidade. Talvez se vocês, como pai, como mãe, têm muito trabalho, muitos compromissos e não conseguem, procurem a ajuda dos avós.
Procura a ajuda de alguém, procura um tio, mas não deixa os seus pequeninos sozinhos. Não pense vocês, não entrem nessa do mundo de achar que uma criança de 11, de 12, de 13 anos já deve e pode ter uma vida normal. Não, não pode. Eles precisam de vocês. Eles precisam do seu exemplo. Nós lemos aqui agora um versículo bíblico no qual nós pedimos as bênçãos de Deus, pedimos pelo Samuel, ele veio, ele foi presenteado às famílias, como nós vemos famílias tendo filhos, mas quando eles começam a crescer, deixam de ser a prioridade. Meu Deus! Ao iniciar o seu ministério, Jesus, ele teve como prioridade formar um grupo de apoio, que isso sirva de exemplo para nós. Se não estamos conseguindo caminhar e vencer as nossas lutas, vamos buscar um grupo de apoio que possa nos abençoar. Antes dele começar a operar sinais, milagres e maravilhas, o Senhor escolheu seus discípulos, escolheu ele 12 homens, designando-os apóstolos, para que eles estivessem com ele e os enviasse a pregar. Marcos 3,14. Ou seja, Jesus aqui sabia que os discípulos eram fundamentais para que o processo iniciado com a sua missão tivesse continuidade. Talvez você tenha começado alguma coisa e sozinho você não consegue continuar. Busque uma associação, busque uma parceria, busque uma ajuda com aqueles que podem. Se você vive uma luta no seu casamento, nós temos aqui o Ministério de Casais. Se o teu problema é na área emocional, nos procure que nós vamos ajudar você através de gabinetes pastorais, através de psicologia, psiquiatria. Mas procure ajuda. Sempre que Jesus solicitava um trabalho, ele indicava 2 discípulos para realizá-lo. Gente, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando daquele que estendia a mão e mandava acontecer e acontecia. Mas o que ele fez para nos deixar? Um exemplo. Ele caminhava sempre com alguém, com os 12. Quando ele mandava alguém fazer alguma coisa, ele mandava mais 2 com eles. Mas às vezes nós queremos fazer sozinhos. Nós achamos os tais, os homens principalmente. Olha, ontem eu carreguei uma mesa de madeira, que ontem eu vi o que é precisar de amigos. Minha esposa alugou uma mesa ontem, que ela devia ter uns 150 quilos. Uma mesa rústica linda, 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 linda. Mas que trabalho que ela me deu. Se eu não pudesse contar com meus amigos, aquela mesa não chegaria ao seu destino. Eu estou usando isso como ilustração, mas é o que acontece no nosso dia a dia. Temos o foco, temos o alvo, temos vontade, temos Deus conosco, mas queremos ir sozinhos. Deus está falando com alguns aqui nessa manhã. Você tem tua esposa, querido, do seu lado. Esposa, você tem o seu marido. Quando subiu ao monte da transfiguração, ele levou Pedro, Tiago e João. Jesus, quando precisou de um animal para entrar na cidade, mandou 2 de seus discípulos buscá-lo. Olha aqui, gente. Quando enviou os 70 discípulos para pregar o evangelho, formou 35 duplas, ou seja, nunca estava sozinho. Eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Nem na área ministerial, nem na minha casa, nem no meu trabalho, em lugar nenhum. Mas se eu tiver 2, 3, 4, se eu tiver Jesus do meu lado, eu digo Jesus porque muitos estão escolhendo se associar ao inimigo com as suas escolhas. E Deus nessa manhã está falando com alguns aqui. Deus nessa manhã está revelando a alguns aqui. Mas esse princípio não funciona automaticamente, isto é, não basta juntar 2 pessoas e enviá-las para cumprir uma missão. Não, esse princípio está sujeito a um outro princípio.
Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Está em Amós 3:3. Nós precisamos andar com quem está de acordo conosco. Nós precisamos andar, eu quero repetir mais uma vez aqui e deixar claro na sua mente, no seu coração. Nós precisamos andar com pessoas de Deus. Mas ele era um homem de Deus. Não é mais. Então você não tem que andar. Não estou dizendo abandonar. Mas precisamos seguir aqueles que nos abençoam. Precisamos dar passos na nossa vida com aqueles que estão nos levando ao caminho de Deus. Mas muitos homens, por exemplo, preferem ouvir os homens lá de fora, porque querem ouvir aquilo que ele quer ouvir. Eu já travei batalhas espirituais grandiosas demais. Ao entrar num gabinete e ver um homem transtornado com a sua família, com a sua casa, querendo largar tudo. Eu já estive na presença de homens endemoniados que não queriam nada com o seu casamento, nada com a fidelidade, nada com Deus. Só que no final de um gabinete de 1 hora, 2 horas ou 3 horas, saíram dali transformados. E ao pouco tempo estavam no chão. E aí Deus pôde agir, Deus pôde mudar. A esposa caminhou com ele. Mas por que o pastor fala tanto de homens? Eu trabalho com homens. Meu ministério é de homens. Nunca foi tão difícil para um homem como tem sido os dias atuais, em todas as áreas. As facilidades das mulheres lá fora. Eu sempre digo aos homens, aos maridos, cuidado com os corredores da igreja, da empresa onde você trabalha. Aquelas passadas que um dá pelo outro, aquelas risadinhas, aquele cafezinho que você toma com aquela menina lá que senta do lado da tua mesa. Porque isso tem sido associações que têm acabado com famílias. Um casamento não se transforma em bênção apenas porque duas pessoas resolvem viver juntas. Não, não, não. Uma sociedade não se torna produtiva pela simples união de alguns sócios, também não. Um time de futebol, os homens gostam, eu quero usar isso aqui, não ganha o jogo apenas pelo fato de colocar 11 jogadores em campo. Gente, olha o que Deus está falando com você nessa manhã. Uma igreja não se torna igreja só por se reunir pessoas no mesmo lugar, não. Precisamos cumprir a vontade de Deus. Honre a sua esposa. Esposa, honre o seu marido. Filhos, honrem os seus pais. Pais, honrem e não abandonem os seus filhos, por mais difícil que esteja. Ah, pastor, meu filho está nas drogas. Continua firme. Continua falando, continua ministrando, continua orando. Continua junto com ele, não desista dele. Mas pastora, minha filha está nas baladas, meu Deus, nas noitadas. Continua firme com ela. Pai, você é o sacerdote da sua casa. Faça ela sentar do seu lado, abrace, dê amor, dê um beijo e mostre a ela o que é de melhor para ela. Mas muitos fazem o quê? Se calam. Não querem falar, não querem abraçar. Precisamos mudar isso. Há certas substâncias que não se misturam, são incompatíveis. Assim também a união não produz força quando todos empurram em direções contrárias. Como igreja nós precisamos caminhar na mesma direção. Como família, marido e mulher precisam estar cientes de tudo para que os dois possam decidir, escolher. É claro que a decisão é do homem. O homem é o centro, o homem é a cabeça. Mas por que isso? Porque a palavra de Deus determina isso. Se o homem cumprir o seu papel e a mulher o seu, de auxiliadora, de amorosa, de carinhosa, tudo vai dar certo. Mas aí os papéis se invertem. Às vezes a esposa quer tomar as decisões sozinha e os problemas acontecem. Às vezes o marido quer tomar a decisão sozinha, a esposa não satisfeita e começam os problemas. Às vezes os filhos, tem filhos hoje que são os verdadeiros donos e decisores do lar. Está errado.
É claro, você precisa ouvir o seu filho, a sua filha, sim, mas você precisa tomar a decisão como homem, como cabeça, como chefe. Jesus, ele foi taxativo em Mateus: aquele que não está comigo, está contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Gente, essa reflexão nesta manhã não é uma censura, é um alerta de Deus. Nós precisamos caminhar como igreja e como filhos de Deus. Nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família, como Deus quer. E Jesus nessa manhã está nos mostrando a importância que devemos dar ao escolher nossos amigos, nossos companheiros, a nossa igreja, a que pastor seguir, a que líder seguir. Deus nessa manhã está preparando você para mudar a sua vida, mudar a sua casa. Eu creio em mudanças. Eu creio que logo alguns aqui poderão estar aqui testemunhando que através da palavra de Deus foi alertado contra coisas que precisava mudar. Mas para isso precisamos deixar os nossos interesses apenas de lado e ver o interesse da nossa casa, da nossa família. Marido sentando com a esposa, por que não hoje sair para almoçar, levar ela para almoçar fora e conversar com ela. As brigas às vezes acontecem por coisas muito pequenas. O camarada quer comprar um carro preto, a esposa quer um branco. Meu Deus. Vai comprar uma poltrona, a esposa quer um amarelo, o cara quer um azul. São coisas pequenas, mas que precisam ser sentadas numa mesa e conversadas, para que possam caminhar juntos. Eu conheço um casal que se separou por causa da compra de uma casa. Vocês acreditam nisso? Camarada com dinheirinho no bolso para comprar uma casa. Não, vamos comprar uma casa nova. Só que o camarada queria comprar a casa na praia, e ela queria no campo. E agora? Compraram na praia, e ele hoje está sozinho lá. Sozinho não, que já está com uma outra já. Olha aí. Não ficou um mês sozinho. Amava tanto a esposa e os filhos. Um mês foi o suficiente para ele já estar com outra. É isso que tem acontecido, gente. E como igreja nós precisamos tratar, nós precisamos falar. Ninguém aqui quer magoar ninguém aqui quer colocar ninguém contra ninguém, pelo contrário, mas Deus quer te dar uma palavra que te faça refletir, que te faça sair daqui pensando em que associações você tem feito, se elas são perigosas ou se elas são de Deus. Se elas não forem de Deus, se elas não forem de acordo com a palavra de Deus, com a santa palavra, com a Bíblia Sagrada, sai fora. Poderíamos passar aqui a tarde toda falando sobre isso. Não pensamos nas consequências de certos acordos que fazemos. Não pensamos. O que eu quero deixar agora aqui para vocês é que Deus perdoa, Deus restaura sim. Deus estabelece um novo tempo nas famílias, nos relacionamentos, nas associações. Mas uma coisa nós não deixaremos de viver, que são as consequências dos nossos erros. Gente, essas aí, ó, meu Deus, nós vamos ter que viver todas elas. E esse remédio que nós temos que tomar para curar essas consequências, a doença que nos assola, ele é amargo. Mas bom é quando um homem, quando uma mulher de Deus decide tomar esse remédio e passar por um tratamento. Jesus, que coisa linda o que Deus faz. Eu um dia precisei tomar esse remédio. O remédio envolve humilhação, vergonha. Mas o remédio, ele requer quebrantamento, ele requer perdão, ele requer que nós abramos o nosso peito e fale assim: Jesus, toma conta,
do meu coração, da minha vida, dos meus atos. Me ajuda a caminhar vivendo essas consequências a ponto de eu poder consertar tudo. Mas alguns vão tão longe que o retorno não tem mais como, não dá mais. Mas mesmo quando Deus está presente, Ele faz maravilhas, Ele faz milagres. Eu conheço alcoólatras, ex-alcoólatras que hoje são pastores, abençoadores. Eu conheço homens que traíam e que hoje são uma bênção para sua esposa. Eu conheço esposas que não respeitavam o seu marido, se achavam a dona do lar, a dona da casa, que são perfeitas mulheres amorosas. Mas por quê? Porque se associaram a Jesus, entenderam a palavra dele, a condução dele, o lugar de cada um na casa, na família. Mas muitos de nossos problemas originam-se na quebra desse princípio. Associações, casamentos desabando porque as pessoas são envolvidas com aquilo que é errado. Eu quero convidar você agora a ficar de pé. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Pastor, mas tem uma diferença muito grande entre eu e minha esposa, entre eu e meu filho. E eu quero que essa diferença seja quebrada em nome de Jesus nessa manhã. Se o seu pedido for outro, tem homens que estão lutando para voltar a ser homens de ética, de honra, de moral, homens de verdade. Tem mulheres que estão lutando para restabelecer a sua condição como esposa, como mãe, honrada do Senhor. Nessa manhã Deus quer fazer milagres. Por isso eu vou te convidar a fechar os seus olhos. Que você possa aprender nessa manhã com essa lição. E que jamais você esqueça com aquilo que Deus tem falado nesta manhã na tua vida. Nunca se associe com quem, ou nunca no momento de dificuldade, se associe com alguém que possa te deixar sozinho. Se associe a Jesus. Se associe a sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. Filhos, se associem aos seus pais e a Deus. Se associe com a igreja, com os irmãos, com a diaconia, com a liderança desta igreja. Quando Neemias se dispôs a reconstruir a cidade de Jerusalém, não aceitou todas as pessoas que se ofereceram para o trabalho. Olha aí, gente. Deus nessa manhã quer restaurar. Comece a conversar com Ele sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas. Não deixe que ninguém interfira na vida de vocês. Não deixe que ninguém se infiltre na sua casa. Cuidado com o que tem dito a vocês lá fora. Não deixe que nenhuma palavra maligna chegue à vida do seu marido, chegue à vida da sua esposa, chegue à vida dos seus filhos, queridos. Muita coisa ouvimos na televisão, muitos psicólogos, muitos incentivadores a vivermos a alegria, a felicidade, mas Deus quer a paz. Deus é um Deus que quer mudar isso tudo e transformar a sua casa. É Deus que envia anjos para caminharem durante a sua jornada, durante o seu dia a dia, a realizar aquilo que você quer. Talvez mulheres estejam aqui nessa manhã, querendo que o seu marido ouvisse essa palavra. Talvez você se lembre de alguém que deveria estar sendo tocado a uma mudança de práticas na sua vida, mas eu creio que você aqui nesta manhã, como igreja clamando, intercedendo, orando, coisas vão acontecer no mundo que não podemos ver.
no sobrenatural. Quando nós oramos, eu já falei isso aqui, quero repetir, nós travamos uma batalha no espiritual. Quando nós oramos, nós travamos uma guerra. Uma vez eu recebi um homem no gabinete, eu quero só fechar dizendo isso, ele entrou no gabinete armado e ele disse, eu vou matar fulano. E nós oramos, aquilo passou e ele venceu aquela luta ali na oração. O diabo queria desestabilizar ele a ponto de ele matar alguém e ter que pagar por um crime o resto da vida, por mais certo que ele estivesse, mas Deus ali agiu. Eu creio nesse Deus, eu tenho fé que Ele pode e vai fazer, mas nós precisamos tomar decisões corretas enquanto há tempo. Jesus nesta manhã diz para você, você não está sozinho. Se associe a mim, confie em mim. Hoje Ele está presente aqui nesta manhã através do seu Espírito Santo de Deus, creia nisso. Comece a louvar, comece a orar, comece a pedir agora. Você abrir a sua boca e pedir, Deus, comece a agir na minha vida, na minha casa, nas minhas atitudes, nas minhas fraquezas. Começa a agir naquilo que eu quero fazer, mas eu não gostaria de fazer porque eu sei que é errado. Começa a pedir e Ele começa a mudar. Ele começa a atuar na sua mente. Ele começa a atuar no seu coração. Ele começa a mudar agora o emocional. É isso que Deus faz. E eu falo isso porque Deus mudou em mim. E se Ele mudou em mim, Ele pode mudar em você também. Eu falo isso porque eu já vivi isso. Que o Espírito Santo ilumine sua vida para que você não se deixe enganar. Louvemos ao Senhor. Amém.